Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Uhul. Eu sou o Kazu e eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E é só isso mesmo, é. Hoje estamos só nós dois, né? Temos um Então, desfalque. Temos um desfalque. Então, a Renata, né, continua de licença maternidade, então por isso o episódio é só eu e o Gabriel e não tem nenhum convidado especial hoje. Pois é. E a gente vai falar sobre o quê, Kazu? Então, para compensar essa ausência de pessoas importantes aqui, a gente vai falar sobre uma obra que é fantástica, uma das obras mais importantes da arquitetura brasileira, que é o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Então vamos lá. Kazu, então antes de mais nada, eu quero falar sobre a Tigre. Opa, coisa boa, hein, Gabriel? Coisa boa! A Tigre é conhecida por tubos e conexões de qualidade inquestionável. E agora ela está com uma campanha para suas linhas de torneiras, misturadores, monocomando, duchas e chuveiros, chamada Tigre Metais, para toda a casa. Olha só, então se eu quiser colocar nos banheiros, cozinhas, área de serviço... Aonde você quiser colocar um ponto d'água, você pode contar com a Tigre Metais. E a qualidade Tigre você já sabe, né? Sei, opa! A durabilidade que todo mundo conhece agora vem com um design que merece ficar do lado de fora da parede. Olha só, e design é uma coisa que a gente valoriza demais, hein, Gabriel? Demais. Então, se você quiser complementar a estética do seu espaço, Tigre Metais é a melhor escolha. Você pode conhecer toda a gama de produtos no site da Tigre. Maravilha! Pessoal, temos também um recadinho aqui para dar para vocês, que essa semana a gente vai fazer o sorteio de mais um livro. Olha aí, Gabriel. É isso que o povo gosta, não é mesmo? É isso que o povo quer. Live com sorteios. Olha só. Então, a gente tem mais um livro aqui, ó, que é da editora Olhares, nossa parceira aí, e o livro chama Design Brasileiro de Luminárias. Cara, é bem legal, assim, ele tem uma cronologia de algumas produções de design de luminárias, assim, mostrando, né, um pouco dessa evolução, assim, da produção de modelos, estilos, né, que de certa forma foram mais ousadas, assim, né, objetos de vanguarda, assim, então é bem interessante esse livro, e a gente vai sortear... No Instagram, né, a gente vai fazer o sorteio, então, de 2 exemplares, não é isso? Exatamente. E como é que vai ser, Gabriel? Bom, um deles vai ser para os nossos assinantes do PicPay. Eles têm um sorteio exclusivo, vai ser feito também no Instagram por uma live na terça-feira que vem, dia 10 de novembro de 2020. E olha lá, fique atento. Fique atento. E o outro livro, né, para o público em geral, também vai ser feito, então, esse sorteio no Instagram. E daí, para participar, você fica atento no post específico desse sorteio e lá você comenta marcando 2 amigos, 2 coleguinhas, tá? Além de marcar os amiguinhos, você tem que estar seguindo o Arquipapo, estar seguindo a editora Olhares e deixar o perfil aberto para a gente poder conferir se você está seguindo as regras. Maravilha, combinado. Então é isso, gente. Quem que também quiser contribuir com a gente lá no PicPay, para participar também desses sorteios que a gente promove mensalmente, além de fazer parte do nosso grupo do Telegram, lá onde a gente troca notícias e informações, você pode acessar lá o PicPay e procurar pelo @Arquipapo. A gente tem um planinho de contribuição mensal que você ajuda, apoia o Arquipapo e em contrapartida a gente também retribui com sorteios e brindes e essa comunicação mais próxima. Beleza? Valeu. Vamos pro episódio, Gabriel? Vamos lá! Vamos falar então desse conjunto arquitetônico, né, que é uma das obras mais importantes aí da arquitetura moderna, que foi encabeçada pelo nosso grande, magnífico herói aí, o Oscar Niemeyer. Nossa, o pai de todos. O pai de todos. O pai, o vô e o bisavô, né, de todos nós. Todos nós. A Pampulha, então, é uma região, né, da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E lá a gente encontra o que a gente chama de conjunto moderno lá da Pampulha, que hoje, inclusive, é patrimônio cultural da humanidade, né? Então, é um patrimônio tombado pela Unesco, né? Aquele órgão das Nações Unidas que cuida da preservação do patrimônio da humanidade, né? Uhum. A inclusão da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade se deu há poucos anos, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas ali então a gente tem um conjunto de 4 obras assinadas pelo Oscar Niemeyer, né? Como o Kazu falou, e tudo começou numa parceria então do Niemeyer com o Juscelino Kubitschek, né? Lá na década de 40. Então
a história da Pampulha muito tem a ver com a história de Brasília, né? O próprio Oscar Niemeyer fala que a Pampulha foi o início de Brasília, porque foram os mesmos problemas, né? Foi a mesma correria, foi o mesmo objetivo do mesmo político, né? Uhum. Só mudou realmente a escala, né? Em um momento ele era prefeito de uma cidade e no outro momento ele era presidente do país, né? Exato. Então ali foi um laboratório, tanto para o Juscelino Kubitschek como para o Niemeyer, e provavelmente graças ao grande sucesso da construção da Pampulha, é que foi possível a construção de Brasília, né? Eu acho que Uhum. tanto o Juscelino quanto o Niemeyer já tinham em mente como fazer uma obra dessas, assim, uma escala menor, e se sentiram seguros, né, de se embrenhar na nova empreitada na década seguinte, que seria a construção de Brasília, né? Exato. Inclusive, a gente fez um episódio também de Brasília que a gente conta também um pouquinho mais com mais profundidade, essa história que depois segue, né, com a construção da cidade, da capital brasileira. Exato. O episódio de Brasília ficou muito legal, inclusive elogiado por brasilienses, né? Exato. Então escutem lá, né? Não vamos nos debruçar muito sobre o assunto de Brasília. Mas, então, enfim, a Pampulha é uma região lá de Belo Horizonte, né? E a construção ali desse bairro se deu um pouco antes da chegada de Juscelino Kubitschek como prefeito. Tá? Uhum. Aconteceu, na verdade, no mandato anterior do prefeito Otacílio Negrão de Lima. Então ele resolveu represar o córrego da Pampulha para Uhum. que para que esse córrego servisse como contenção de cheias e também como um manancial de água potável para a cidade. Esse Entendi. era o objetivo inicial do Otacílio. Mas daí, enfim, ele acabou saindo, né, da prefeitura, e o prefeito seguinte, então, o Juscelino Kubitschek, olhou para aquele lugar, que era até então praticamente inabitado, e falou: porra, temos um potencial aí, olha só que bonito que ficou o laguinho do Otacílio. É um cara de visão, né, Gabriel? Ele falou: olha isso, olha esse lugar aqui, magnífico. Eles chegaram à conclusão também que o tamanho ali da represa não seria suficiente para suprir de água potável a cidade inteira. Né? Uhum. Então ele falou: cara, vamos explorar isso daí. Vamos fazer um bairro novo, um bairro de lazer, um bairro onde a população possa vir, se divertir e possa colocar Belo Horizonte no mapa turístico nacional, né? Que as pessoas possam vir aqui para conhecer a Pampulha, para passar um tempo legal e tal. Porra, vamos fazer isso. Tá? Boa, vamos. Então, e lembrando assim que também era uma região relativamente afastada do centro, né? Então também servia como essa área de escape, de lazer, né? Para passar o final de semana, né? Criar esse ambiente mais diferente, assim, né? E daí o Juscelino Kubitschek resolveu chamar pessoas que ajudassem ele nessa empreitada. Uhum. Uma das pessoas que ele chamou foi o urbanista francês Alfred Agache. Sério? O grande Agache? Porra, Agache que passou aqui por Curitiba, passou pelo Rio de Janeiro, era um urbanista conhecidíssimo na época, né? Então ele chamou o Agache para estudar as potencialidades daquela região maravilhosa. Só que, como dizem aí, o santo não bateu. Tá? E a química é importante, né, nessas relações aí, hein, Gabriel? A química, porra, é super importante, né? O JK queria fazer um bairro pro turismo, pro lazer e tal. E o Agache tinha uma outra ideia. Ele queria fazer um bairro que absorvesse as demandas de habitação e se tornasse um cinturão de abastecimento agrícola para Belo Horizonte. Então, o Juscelino até escreveu no livro de 1975, Por que Construir Brasília? Ele escreveu o seguinte, ó: discordei do ilustre urbanista, pois ele tinha uma voz Gostei assim. Da pompa. Ele era um cara fino, né, cara? Você estudou o discurso, né? Como é que é a entonação, a maneira de falar? Né? Andei vendo alguns discursos dele para falar aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá. Discordei do ilustre urbanista, pois o que tinha em mente era capitalizar em benefício de Belo Horizonte a beleza daquele recanto, com a formação de um lago artificial rodeado de residências de luxo, com casas de diversão que se debruçassem sobre a área do lago. Olha que lindo, né, cara? Ele tinha essa ideia. Que bonito, né?
E ele falou, porra, Gashi, vá pastar, beleza. Voltou pra... Se é francês, não tá manjando dos meus Paranauê aqui. Não tá, cara, vai volta lá pra França, beleza, falou. E o Agashi saiu de cena. Ele, puta, vou fazer, o que eu vou fazer? Vou fazer um concurso, então, né? Olha aí, o concurso é uma ideia interessante, porque daí você traz várias ideias, né? Vou fazer um Diferentes concurso visões. porque ele falou, pô, porque uma coisa que eu quero fazer aqui é um cassino. Eu não tenho onde me divertir nessa cidade, porra, eu gosto de quero fazer um cassino aqui na frente do lago. Vou fazer um concurso pro melhor arquiteto vencedor aqui fazer o concurso. Só que o vencedor do concurso também não convenceu o prefeito. Tá. Ele tinha feito, há uns anos atrás, assim, tipo, ele tinha feito uns edifícios que pareciam tipo uns casteletes, assim, tipo uns castelos, meio Nossa. almofadinhas demais, assim, e não era bem a praia do Juscelino, né? E daí ele, puta que pariu, tamo na estaca zero, já chamei o francês, já chamei o castelinho, não rola aqui e tal. E ele pediu a opinião do um amigo dele, que era o Gustavo Capanema. Porra, grande Gustavo. E ele era ministro do Getúlio Vargas, né? E ele estava envolvido ainda na construção do edifício do Ministério da Saúde e Educação, né? Que, inclusive, a gente fez também um episódio também, exato. sobre esse edifício, né? Que é o primeiro edifício moderno da América Latina, né? E teve a participação do Le Corbusier, né? O Le Corbusier veio para o país aqui para fazer parte desse projeto, assina, né, o projeto. Teve a participação do Lúcio Costa e também de um jovem arquiteto carioca chamado Oscar Niemeyer. Tá? Exatamente. Então, o Gustavo... Inclusive, só para não deixar passar, que daí até o próprio, né, esse Ministério da Educação e Saúde, que hoje leva o nome do Palácio Gustavo Capanema, né? Então, em homenagem ao Guto. E daí, o Gustavo Capanema chegou lá pro Juscelino e falou, cara, eu tenho um nome para você. Tem um contatinho para você. Contatinho aqui. Então, é um cara aqui do Rio de Janeiro, pô, cara esperto pra caramba, tá envolvido aqui no projeto do Ministério, cara moderno, você vai gostar dele. Chama-se Oscar Niemeyer. Olha lá. Vai com ele lá. E aí sim, cara, puta, aí o santo bateu, né? Claro que o Oscar Niemeyer ainda era um jovem rapaz ali, né? Então, sim. O Juscelino Kubitschek conversou com o próprio Lúcio Costa, falou, pô, e aí, vale a pena chamar o cara e tudo? Não, pô, vai lá. E o Lúcio era parça do Oscar, né? O Lúcio assim, sempre ajudou muito, sempre que viu no Oscar um grande potencial, né? Então, o Juscelino Kubitschek chamou o Oscar Niemeyer lá para Belo Horizonte, falou, pô, cara, chega aí. Ele foi para lá, o Juscelino explicou todas as ideias dele, e o Oscar Niemeyer falou, cara, excelente ideia, deixa comigo. Só que o Juscelino Kubitschek falou, cara, seguinte, isso aqui, eu já chamei o francês, já fiz concurso, chamei o Castelinho, eu já tô atrasado, cara, eu preciso disso aqui, sério, cara, imediatamente, tá? Inclusive, aqui, esse negócio do cassino aqui é urgente, cara, eu preciso apostar meu dinheiro aqui, eu preciso disso pra amanhã. Os caras aqui, o quê? Amanhã? Pô, não quer pra ontem? Cara, Juscelino, se acalma, tá? Tô cansado aqui, vou pro hotel, amanhã a gente conversa. E o Niemeyer falou, inclusive tem uma entrevista dele depois, ele já velhinho, assim, falando, pô, eu era jovem, né? Eu tava animado, né, na época e tal. Fui pro hotel, não tinha nada pra fazer, inclusive porque o bairro do lazer ainda não tinha sido construído, então acho que não tinha nada pra fazer mesmo. Então ele passou a noite inteira projetando e chegou no dia seguinte pro Juscelino com o projeto do cassino. Olha lá. E o Juscelino falou, porra, gênio, tá feito, cara. Ó, o projeto do cassino tá aprovado, toca o pau aí nos outros projetos, vamos em frente. Né? Manda bala. E daí começou então esse projeto da Pampulha, que foi feito projeto em 9 meses no total. Tá? Tempo aí de uma gestação humana. Olha só, que horror. O cara boa foi relação, rápido. Hein, Gabriel? Que boa relação, né? Não fui eu que fiz essa relação, foi os textos aqui que eu li. Ah, tá. Mas enfim, o projeto, então, como eu falei, se constitui são 4 edificações, né? Então vamos lá. Tem o cassino,
a Casa do Baile, que é Beleza. uma casa para as pessoas irem lá dançar e tal, que Boate. mais tarde foi chamado de discoteca, depois de boate, depois virou balada e hoje é rolê, né? Na época era a Casa do Baile. E hoje é quarentena, ninguém sabe. Ninguém tem, né, cara? Não tem. Hoje é coisa do passado, cara. Coisa do passado. Então vamos lá. Cassino, Casa do Baile, o Yacht Club e uma igrejinha. Né? Não sei bem até agora não entendi bem como que a igrejinha se encaixa no contexto das outras 3 construções, mas uma igrejinha. É para dar um pouco mais de, como assim, de pudor ali, né? Toda essa diversão aí meio loucurada aí. Entendi, a galera, porra, postando loucura lá e tal, perde tudo, porra, vai pedir a Deus lá pra, né? Exato, a fé, né? Fé, tá certo. E tem a casa do Kubitschek também. Tem a casa do Kubitschek também, que a gente vai falar dela também. Mas enfim, o Oscar Niemeyer, esperto que era, sempre muito preocupado com as vistas, né, que iam ter nos projetos dele, ele locou os 4 edifícios em 4 reentrâncias da lagoa criada pela represa da Pampulha, né, e de forma que elas ficassem com visuais, com as melhores visuais da lagoa, né, então ele conseguiu locar nos 4 principais pontos ali do entorno da lagoa. Tá? É como se fosse essas penínsulas que se projetam, assim, né? Então, o edifício fica em parte que ele tem uma maior visão de água, né? Assim, então, interagindo com as próprias outras edificações também, né? Exatamente. Então, tipo, de uma edificação você vê a outra e tal, né? Tudo isso num entorno super envolto da natureza, né? Super bacana. Ele colocou, assim, os projetos dele em pontos focais. Boa. Olha só que termo bonito. Do lago, né? Enfim, é isso. Não, e é interessante, assim, que isso que você comentou, né, sobre essa relação do JK com o Oscar, que por ele ter feito esse projeto do cassino, assim, super rápido, né, entregue realmente numa noite, criou essa relação de confiança muito forte. Então, o Oscar até cita, né, que com isso o JK falou, putz, esse é um cara que consegue projetar coisas, né, diferentes e que realmente tem um atrativo visual interessante, né, como uma arquitetura que pensa num Brasil mais avançado, assim, e principalmente consegue entregar projetos numa velocidade que ele gostaria, né? Acho que o JK tinha um pouco isso de, né, um político que quer mostrar as mudanças nas cidades, na criação de novos espaços, então viu no Oscar... Ele foi apelidado de o prefeito furacão. Imagina. Era tipo aquele Tasmania, assim, né? Então, acho que assim, isso, né, conseguiu daí fortalecer um pouco essa relação, né? E só para contextualizar um pouquinho também na questão do Oscar, que o Oscar nessa época, ele estava com 33 anos, né? Olha então, só, e você com 36 fez o que, casou até agora? Cara, pô... Vamos continuar falando do Oscar. Vamos lá. Mas não, assim, mas eu acho que é interessante para ver o quão jovem ele era, né? E o quão o quanto as ideias dele já eram muito avançadas, né? Porque assim, esse projeto da Pampulha começa ali pelos anos 40, e ele, em 36, né, ele tinha participado do projeto que você comentou, que era do Ministério da Educação e Saúde. Em 38 ele faz o hotel de Ouro Preto, né? E em 39 ele tinha participado do pavilhão do Brasil lá para a Feira Mundial de Nova York com o Lúcio Costa. Então assim, ele vinha, né, realizando alguns projetos, mas quer dizer, nesses projetos quase sempre em parcerias, né? Então alguns autores, né, citam assim que esse projeto da Pampulha é onde o Oscar tem, digamos, a possibilidade de começar a trabalhar sozinho, né, em fazer algo que era basicamente ele com as ideias que ele tinha, né? Então considera-se como essa primeira obra realmente autoral dele, né? E ele mesmo fala que ele considera que a carreira de arquiteto dele começou ali. Né? Exatamente. Então que ele consegue imprimir, né, essas ideias um pouco mais inovadoras, né? Ele até cita assim, se o prédio do Ministério, né, da Educação e Saúde, projetado, né, junto com Le Corbusier, constituiu a base do movimento moderno, é na Pampulha, né, em que a gente pode dizer que começou a nossa arquitetura, né, voltada de uma forma mais livre, né, que caracteriza o que depois, né, ele mesmo acabou desenvolvendo. Então acho que é um momento em que ele se permite absorver muitos dos conceitos da arquitetura, né, moderna que estava surgindo e com os ideais do Le Corbusier, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar para a própria
arquitetura, né, digamos, colonial brasileira, com as nossas referências, e aí citando as frases que ele, né, todo mundo já ouviu das montanhas, das nossas formas mais orgânicas, digamos, da curva, mas ele consegue imprimir daí uma arquitetura que talvez se relacione um pouco melhor com o país, né? Então, trazendo essas referências locais, né, muito mais relacionadas, enraizadas com o nosso território. E eu acho que uma coisa que ele também cita bastante, assim, que a arquitetura para ele é essa coisa de causar surpresa, né, de criar uma novidade, né? Então, por isso que também acho que desde o começo do início da carreira, ele se propõe em fazer uma arquitetura que é muito inovadora, né, que gera uma sensação única, assim. Então, acho que ele viu junto com o Juscelino, além de um homem que botaria em prática grandes ideias, alguém que também estava disposto, né, a evoluir a arquitetura e a pensar de uma maneira diferente, né? É uma grande convergência ali, né, de dois talentos. E na realidade, cara, a Pampulha não se resume só aos dois, né? Ela é uma Uhum. convergência de muitos talentos. Não só o É, Juscelino, como, por exemplo, o paisagismo todo é assinado pelo Burle Marx, né? é verdade. Temos os painéis do Cândido Portinari, né? Obras de arte do Sesquiate. Então, cara, tipo, era uma constelação de talentos ali envolvidos nessa obra-prima, que é o Conjunto É. Moderno da Pampulha. E o Oscar é esse cara que sempre procurou agregar, né, Uhum. arquitetura com arte, né? Então tem esses nomes e também tem, né, o Joaquim Cardoso, que é um engenheiro que também acompanhou o Oscar por muito tempo e depois vai até Brasília também, porque também o avanço, né, tecnológico que os desenhos do Oscar exigiam, também a engenharia precisava evoluir e entender um pouco mais esses novos Sim, desenhos, né? sim. Mas eu acho legal, assim, acho que ele conseguiu se cercar de pessoas muito importantes que também compartilhavam desse ideal de pensar novas formas, né? Tanto de viver, de vivenciar os espaços, de ver a arte, né? Então, é isso aí, é uma conjuntura muito interessante mesmo que deu certo. Excelente. Então agora vamos falar um pouquinho dessas edificações isoladas, né? Vamos lá. Ei, Tô querendo roubar esse teu bordão faz tempo. Então vamos começar por qual, Gabriel? então vamos falar primeiro do cassino, tá? Que já não é mais cassino, olha aí, sacanagem. Bom, então o cassino ele foi inaugurado em 1943, tá? Uhum. Como uma das quatro construções ali que foram inauguradas naquela época. Só que, cara, olha só que maluquice. 3 anos depois, o presidente da República, o general Dutra, acabou proibindo os jogos de azar no país inteiro. Em 1946, o cassino foi proibido. E aí, cara, tipo, pô, não podia mais brincar de cassino lá. E ficou fechado por um tempo o cassino. E depois ele reabriu como museu de arte da Pampulha. E assim Hum. funciona até hoje, tá? Mas esse edifício do cassino, então, foi o primeiro que foi projetado pelo Niemeyer, né? Ele projetou ali os primeiros croquis em uma noite, né? Como diz a lenda aí, como a gente contou no começo do episódio. Tem um pouco de lenda, né? Tem que ter um pezinho atrás às vezes, vamos ver. Exato, cara. Eu já falei isso em vários outros episódios aqui. O Oscar Niemeyer, ele tenta, ele se esforça também em imprimir essa aura de herói e de gênio na persona dele, né? É. Então, essa coisa assim dele simplificar bastante todo o processo criativo faz parte disso, sabe? Tipo, fiz o projeto do Cassino em uma noite, né? Eu olhei para Brasília, peguei um lápis e fiz uma curva da Mulher Amada e fiz ali os pilares do Palácio da Alvorada, com simplicidade. Isso tudo faz parte, assim, da gente pensar, porra, o cara fez essa genialidade em um dia, né? Enfim, é o É. meu ponto de vista aqui, que eu já falei várias Não, vezes. tudo bem. Mas diz a lenda que ele fez, então, em uma noite. Lembrando que o Frank Lloyd Wright também conta dessas histórias, ele faz parte um pouco do folclore, né, da arquitetura. Assim. Faz parte. Bom, fez aí uma noite. E ele é o mais corbusiano dos projetos ali da Pampulha. Então, assim, pilotis, terraço-jardim, estrutura independente da fachada, grandes panos de vidro, tá tudo lá no cassino.
E ele realmente, ele tem uma volumetria super interessante, e ele também utiliza muito inteligentemente o terreno em que ele está localizado. Então, naquela reentrância em que está localizado o cassino, a gente tem algumas diferenças de níveis. Então, todo o edifício ali, ele é resolvido em meios níveis, tá? E ele setoriza bem o que é a parte pública e o que é a parte de serviço, tá? Então, você, quando entra lá, entra num grande salão, em um determinado nível, desce um pouquinho para chegar numa pista de dança aberta, que fica só sob pilotis, né? Um espaço aberto mesmo, assim, tipo, sem paredes, sem vidros, nem nada, né? Sobre essa pista de dança tem o restaurante, que é talvez o ponto focal mais emblemático ali do edifício, porque ele é redondo, né? Ele é circular e todo com panos de vidro, assim, cercando ele, né? E esse volume circular, ele dá para a lagoa. Então, ali do restaurante, você tem uma baita de uma vista da natureza e da lagoa. Entendi. Pô, legal, hein? Super legal. Então, em cima ali no restaurante tem um palquinho para o pessoal comer, ouvindo música ao vivo. Embaixo, na pista de dança, também tem um palco, né? E subindo, então, ali do restaurante, subindo mais meio nível, você tem a área de jogos ali, né? Onde ficavam as máquinas. Onde ficava ali as máquinas caça-níqueis, né? As roletas, tudo, né? E, inclusive, eu vi relatos ali de que você só podia entrar black tie, assim, sabe? Tipo... o negócio ali era chique no último, né? Elite, né, cara? Você já viu aquele meme Enfim a Hipocrisia? Não vi. Não, tá rolando aí na internet o meme Enfim a Hipocrisia, tudo tipo enfim. Mas enfim, é engraçado ver, né, que tipo o Oscar Niemeyer, todo mundo sabe, né, ele é comunista, né, prega as ideias, né, de acesso universal, né, a todos ali e tal. E o projeto original, né, do Juscelino Kubitschek era fazer um bairro totalmente voltado para as elites, né? Fazer um bairro ali pro lazer e tudo mais. E essa edificação em si, né, o cassino, ele é uma edificação, ele tipo, tem um uso totalmente elitista, né? Você só entra lá quem tem dinheiro para apostar. Você só podia ir lá todo engravatado, né? Black tie e tudo, né? Então, enfim, a hipocrisia. Né? Por isso do meme, então, é isso. Por isso do meme. Mas, enfim, é isso. É um edifício, talvez o mais corbusiano de todos ali, né? Do complexo da Pampulha. E tem toda a originalidade que o Oscar Niemeyer traz para o uso do concreto, né? Porque embora tenham lá todos os 5 pontos da arquitetura que o Le Corbusier prega, quando o Le Corbusier e todo mundo estava exaltando as linhas retas do uso do concreto, ele coloca toda essa curva e coloca como ponto focal do edifício uma grande curva voltada para a lagoa, que é a assinatura dele, né? Que traz aí a originalidade para o movimento moderno e que traz aí o valor daquilo como patrimônio aí do mundial, né? Legal. E, bom, é um museu e tá aberto, né, hoje. Né? É um museu e tá aberto, né? Então, só reforçando, então, tipo, todos esses meio níveis aí, eles são ligados por rampas, né? Então, você, quando caminha ali pela rampa, você tem todo esse lance aí, que o Kazu gosta da promenade, né? Então, você vai caminhando pelo edifício e curtindo as diferentes visuais. Como o Kazu falou, hoje ele é um museu, né? Tá recheado de obras, esculturas, obras super bacanas, né? Os jardins ali feitos por Burle Marx, tá aberto a visitação, vale muito a pena ir. Inclusive, até vale a pena ir porque, tipo, também é legal ver o uso dos materiais, né? Que o Oscar Niemeyer coloca lá também, tipo, mármore português nos pisos, ônix nas sacadas ali, né? Nas rampas ali nas sacadas, um vitral ali feito de espelhos belgas com cor assim meio acobreadas. Porra, olha só, é chique no último negócio. É que na época devia ser um avanço, né, extraordinário, assim, super chique, refinado, né, grandes festas e salões, encontros da elite ali, cara, né, imagine o que devia ser servido ali, né, Gabriel, um coquetel de camarão, que caviar, mais? Puta, que legal. Então, esse é o edifício do cassino, tá joia? Beleza.
Bom, um outro edifício também que faz parte de todo esse complexo é o Yacht Club, né? Elite também, hein? Elite também, cara. Então ele é construído em 1942. E esse aqui, eu acho que ele também segue ainda bastante preceitos das formas mais puras e mais corbusianas, assim, né? Que nem esse prédio que você comentou do cassino. E esse edifício, ele foi construído ali para também abrigar os barcos, né? Então, que chegavam ali da lagoa. Então, basicamente, o programa, que ele é um prédio de 2 andares, no pavimento térreo, ele tem ali áreas de recepção, vestiários e lavanderia, e também esse espaço para guardar os barcos, né? Já no segundo pavimento, então você tinha um grande salão para eventos, bar, cozinha, né? O palco e também um restaurante. E também na parte mais próxima à lagoa, ele faz um grande terraço, né, que se projeta, digamos, quase que por cima da lagoa, assim. Então você também gera essa perspectiva, assim, muito bacana, assim, para todo o complexo, né. Acho que os conceitos que também aparecem, né, pilares soltos da fachada, planta livre, grandes panos de vidro, né. E o interessante aqui é que os panos de vidro no segundo pavimento, né, principalmente, onde você tem as melhores visuais, para o lado leste e norte, ele mantém esses panos de vidros, né, mantendo essa integração visual com o exterior, assim, bem aberto. Já na parte oeste, né, que tem um sol ali mais quente de final de tarde, ele faz uma fachada um pouquinho mais fechada, né? Também coloca ali a parte dessa área mais de serviço, né? Mas também faz uma área com brises verticais, né? Então, para fazer esse controle solar, assim. E eu acho que também uma característica da forma, né, que chama bastante atenção, é que a cobertura desse segundo pavimento, ele é um telhado que faz esse formato que a gente chama, né, meio de asa de borboleta, assim, né? Então, é um V, né? Tem uma angulação legal ali. Exatamente. Então ele se inclina, né, como se fosse para dentro do edifício, né? Mas ele gera um aspecto interno muito interessante, né? Porque você vai ter questão do palco e do salão ali, então você tem essa variação da altura, assim, que é muito interessante para quem está ali dentro do edifício, né? Então esse é um edifício que hoje, na verdade, faz parte ali acho que eles chamam até de Yacht Tênis Clube, né, que fica dentro desse clube fechado. Então eu não sei, daí confesso que eu não sei como é que é a questão de visitação, provavelmente deve ser só para a parte de associados, né. Mas aí hoje também, assim, tem mais um complexo em volta, né, construído, mas o edifício permanece lá, assim, então também é um edifício bem marcante, assim, bem bacana que o Oscar construiu, né, projetou. Bom, o terceiro edifício que a gente vai falar é a Casa do Baile, né. Olha aí. Então, aquilo que a gente falou lá, né? Antes era baile, depois virou boate, balada, né? Perdi alguma, sei lá. Bom, mas enfim, a Casa do Baile, ela é a menorzinha, a menor construção ali do complexo moderno da Pampulha. Uhum. E ela fica em frente, assim, tipo, do outro lado do lago, assim, do cassino, sabe? Então, tipo assim, do cassino, você olha lá, do outro lado do lago tá a Casa do Baile. Então eles ficavam ali pertinho. E os dois edifícios ali, de noite, eles tinham uma conexão muito grande. Então tinham barquinhos ali que saíam direto, assim, tipo, de um edifício e levando pessoas de um pro outro ali, sabe? Fazendo essa travessia mesmo, da lagoa. Então, enquanto... Vamos pra lá que lá tá mais legal, tipo assim. Isso, porra, lá tá rolando lá uma festa legal lá, pô, vai começar a banda do outro lado. Mas a Casa do Baile, ela tinha um caráter mais popular, né? Enquanto o cassino era totalmente elite ali, a Casa do Baile ela era mais popular. Inclusive era muito comum que o pessoal da banda que estava tocando lá no cassino, quando eles tiravam aquela horinha de descanso, eles iam lá pra Casa do Baile pra descansar um pouco, comer alguma coisa, entendeu? Então, tipo, um edifício estava muito conectado com o outro. Então, em 46, quando a atividade de cassino é proibida e fecha o cassino, a Casa do Baile começou a ficar meio em desuso, sabe? Tipo, o pessoal perdeu um pouco a serventia, sabe? Parece que sem o cassino ela não funcionava bem sozinha. Então, poucos anos depois, ela acabou fechando também. Tipo, virou um restaurante lá, tipo, sei lá, pô, virou um porquilão lá, sei lá. Aí, tipo, a galera falou, pô, vamos acabar com essa merda. Fechou. Como é que vira aquilo, põe feijoada no sábado e banda ao vivo? Cara, tipo, ficou decadente pra caralho, fechou. Só que, cara, tipo, é uma construçãozinha
pequenininha, mas muito legalzinha, né? Ela acho que não tem nenhum ângulo reto nela, sabe? Aham. Então você acessa ela por uma pontezinha, né? Por um acesso assim, estreitinho, e você não chega de frente para a construção, você chega para um jardim, né? Que é transpassado por uma marquise de concreto toda curva. Uhum. A gente lembra Ibirapuera. muito da marquise que o Oscar Niemeyer fez pro Ibirapuera, né? Pô, famosíssima, né? É. Então essa daí, tipo, tem a mesma ideia, assim, da marquise curva, daquela lâmina de concreto sobre pilotis, né? Só que, cara, tipo, ela tem poucos metros, assim, ela é super pequenininha, mas É. super elegante. Então você chegando ali do lado direito, você tem um pequeno palco, tipo, bem ao ar livre, assim, com um sanitário de apoio. E do lado esquerdo, então, você tem um salão circular, uma construção toda circular, que é a casa do baile em si, né? Uhum. Inclusive, na parte de trás, tem toda a parte de sanitários e parte de cozinha, de serviços ali, que também seguem esse formato circular, né? E a casa do baile é isso, cara. Tipo, é um grande salão circular, né? É. Totalmente ligado com a parte externa, com o jardim externo, com a marquise, né? Essa marquise, inclusive, ela tem um papel estético muito legal, porque ela cria visuais diferentes para o jardim e para a lagoa, né? Então ela cria assim vários recortes da lagoa que conectam, né, a construção com a natureza. Então, apesar de ser muito pequenininho e muito simples o espaço, ele tem uma Uhum. poética muito legal, cara. Uma É. poética muito legal, muito diferente e muito a cara do Niemeyer mesmo, uma coisa que ele foi seguir assim pro resto da carreira dele. É verdade, bastante. É isso que você falou, assim, dessa transição, né? Porque essa é uma construção que está mais acessível realmente para quem vem da rua, né? Uhum. E ela fica numa pequena ilha, né? Então por isso que É. também faz essa pontezinha, essa transição, né? Então uma ilhazinha artificial, digamos, né? Isso. E aí também cria, acho que essa coisinha mais de uma escala menor, né? E a marquise, que tem esse formato bastante orgânico, assim, eu acho que ela ajuda muito, né? Assim, imaginando que ajuda a dar muito a escala mais humana, né? Para a pessoa estar ali e apreciar, né? É como se você tem uma pequena coberturazinha, assim, leve e tal, mas parece que te dá um aconchego muito maior para apreciar, né? Do que tá no sol a pino, digamos, né? Então acho que ele tem uma função bem interessante ali. Exatamente. Eu fico imaginando tanto o cassino quanto essa casa do baile, assim. Eu fico imaginando como é que era lá na década de 40, nos poucos anos que essas duas casas funcionaram ali, né? É, Cara, tipo, pô, de noite ali, sabe? Devia ser um clima muito legal mesmo, assim, sabe? Tipo, com certeza. né? Enquanto o Yacht Club total dia, né? Tipo, pô, o pessoal nos barcos ali, passeando pela É, lagoa. Esse é realmente um lugar muito legal. e eu vi um relato lá de um cara falando sobre a parte acústica interna dessa casa Uhum, do baile aí, né, da casa de uhum, baile, que falava que, de acordo com o forro ali que foi desenhado pelo próprio Oscar, uhum. você, né, tava ali ouvindo a banda e tal, mas ele a acústica permitia que você conversasse mais do ouvido, assim, a conversa ficasse mais fácil quando você estivesse flertando, sabe? Aham. No pé do ouvido, não. Ele instigava, então, essa conversa ao pé do ouvido ali, né? Exatamente. Mas esse é um safadão, esse Oscar Niemeyer mesmo, hein? Safadinha. Mas realmente, eu ouvi falar, assim, sobre essa questão acústica ali da casa do baile e também sobre a questão acústica lá do cassino, Uhum. da parte. Diz que realmente, tipo, tinha uma acústica legal ali, às vezes pelo ambiente ser redondo, né? Que talvez seja isso, não sei bem porquê. Agora, cá entre nós, o Oscar Niemeyer não é um cara assim tão tecnicista ao ponto de ficar pensando na acústica dos ambientes, né? Ele É. sempre foi bem formalista, né? Muito mais do que ligado aí à função. Não sei até onde isso não foi sorte do nosso Oscarito, né? Mas todos nós precisamos um pouquinho de sorte também, né? Com certeza, com certeza. Um abraço, Oscar. Sacanagem, né? Sacanagem, tipo, o cara passou noite se fudendo, fazendo cálculo acústico lá, né? Tipo, a gente nem tá desmerecendo aqui, velho. Vou falar agora também da igrejinha, né? Ah lá, essa daí é bacana, hein? Esse aqui é o grande ápice, né? Do todo o complexo da Pampulha. Cereja do bolo. Cereja do bolo, que é a igreja de São Francisco de Assis. Então, também ela é projeto do Oscar, inaugurado em 43.
E eu acho que assim é um projeto único no mundo, né? Sim. Então, revolucionário em todos os quesitos. Mas acho que e muitos autores colocam essa construção como, né, sendo essa representação mais forte, né, da curva, né, do Oscar, imprimindo essa característica plástica, né, escultórica, assim, nos edifícios. Então, basicamente, né, assim, acho que é uma forma que todo mundo conhece, tanto que virou, assim, até um símbolo para a própria cidade de Belo Horizonte, né? Nossa, Você com certeza. faz aquele croquis, né, aquela forma das abóbadas, né, que a gente chama abóbada parabólica, né? Uhum. Acho que todo mundo já reconhece de qual obra a gente está falando. Mas eu acho que, assim, ela é única, né, em vários aspectos, e eu acho que essa utilização do concreto nessa forma bastante orgânica é uma característica, né, primordial assim, do edifício, e ao mesmo tempo uma característica que o Oscar funde, né, o que é cobertura e o que é parede de vedação. Né? Uhum. Então você não tem essa distinção, olha, isso aqui é teto, isso aqui é parede, né? Com a forma que a curva que vai acompanhando, né, esse desenho, esse traçado orgânico, tudo meio que acaba se fundindo, né? Então acho que cria um conjunto harmônico assim muito interessante. Então para quem está vendo a igrejinha, você vai ver que tem duas abóbadas que são maiores, né, mais altas, digamos. Então essas duas, elas criam a composição que faz o teto, né, tanto da nave quanto do altar, tá? Então, assim, internamente cria essa atmosfera bem interessante. E como essas duas abóbadas são, né, mais altas, mas elas têm um pequeno desencontro, então uma é mais alta que a outra, ele faz nesse encontro dessas duas abóbadas um vidro, né, que gera uma iluminação assim mais difusa para dentro do ambiente. Então cria uma atmosfera bem interessante. As outras abóbadas, né, que são as outras 3 abóbadas, que são menorzinhas, elas daí vão absorver daí o restante do programa, né, que são as funções mais de serviço, né, ou coisas necessárias ali para o funcionamento da igrejinha. Tá? Além dessas abóbadas, ele cria, né, na parte externa também o campanário, né, que é um elemento bastante vertical ali, então onde vai estar a torre com os sinos ali, e fazendo a conexão entre esse campanário e a igrejinha, ele faz uma marquise ali, né, levemente inclinada, assim, que daí faz essa conexão entre os dois elementos. E junto com toda essa arquitetura, né, ele também vai incorporando daí painéis, né, tanto do Portinari, tem também na casca dessa cobertura painéis, né, laterais, assim, que foi feitos pelo Paulo Werneck, tem o paisagismo do Burle Marx, né, o projeto estrutural do Joaquim Cardoso, então é uma obra que também juntou, né, todo o pessoal ali para promover todo esse desenho interessante para o edifício. Eu acho interessante, assim, tipo, que o campanário, ele também tem um formato diferente, né, cara? Tipo, ele tem a base fininha, né? E o topo é mais largo, né? Tem uma questão, assim, tipo, também exato. de perspectiva, assim, né? E até gera um certo, entre aspas, desconforto, né? Porque você cria um peso maior, parece que no topo, né? Então Exato. cria até uma forma meio caricata, né? De alguma maneira. Exato. Assim, né? Nossa, perfeito, cara. Exatamente isso. E eu acho assim que, né, assim, daí fazendo uma reflexão quando a gente estava estudando isso aqui, assim, parece que o Oscar, né, começa a lançar essas formas, né, orgânicas, né, e curvas, assim, e parece, né, que muito, acho que também entendendo toda essa colonização que a gente teve, né, e a produção de igrejas barrocas, né, que o Brasil teve, né, principalmente em Minas Gerais, né, que tem uma série de referências nesse sentido, né. Então eu acho que ele pega essa questão do modernismo, assim, mas começa a incorporar muito mais, né? Acho que assim, tem os conceitos do modernismo e tal, mas em termos formais, ele começa a entender e se inspirar muito nessas igrejas barrocas, né? Né? Desse período colonial. Então, acho que por isso que ele também coloca muito essa questão das curvas, né? E em muitos lugares do mundo, né, naquela época, o modernismo ele era visto como um negacionismo, né, do que havia vindo antes, né, dos adornos do barroco e tudo mais. E o Oscar Niemeyer ele coloca lá, imprime na igreja os valores do modernismo, mas ele traz de volta algumas coisas do barroco mineiro, né? Os vitrais, por exemplo, né? Alguns adornos desse sentido, né? O que totalmente original ali, né? Uma coisa que tem muito
o seu valor por isso também, né? Com certeza, como se pegasse o modernismo, mas melhorasse, né? Digamos. A gente não Cara, precisa esquecer o passado, né? A gente pode exato, talvez fazer uma fusão um pouco mais harmônica, né? exato. Trouxe as referências aí, né? Isso Exatamente. também é muito legal. Então, e é isso, assim, né? Um arquiteto muito jovem, né? Com 33 anos, com todas essas ideias, né? Com toda esse desejo de avançar a arquitetura, que eu acho que é fantástico, assim, e por isso que o Oscar é o que é, né? Excelente, excelente. Oscar Niemeyer, que também sempre falou para todo mundo que é ateu, foi lá e construiu a igreja aí. Também vendo alguns relatos, assim, porque todas as igrejas, né, ela tem algumas questões dos programas internos, né, que são necessários, assim, né, o que Sim. caracteriza, né, então, púlpito, o altar, né, as outras questões ligadas ali ao programa, e o Oscar entende tudo isso e sabe respeitar muito bem, né, cada um desses passos. Exato. Lógico, traz uma nova configuração, mas isso é importante, assim, porque qualquer arquiteto que esteja fazendo, ele precisa mergulhar dentro da temática, né, e perceber o que é necessário para que aquele espaço tenha o valor necessário, né, para que as pessoas entendam que aquilo se caracteriza como uma igreja. Então ele sabiamente respeita todos esses preceitos, né, dentro do edifício, mas com um desenho muito mais arrojado, né. É isso aí. Então, assim, o que pra gente, né, talvez seja um marco super importante para o desenvolvimento de toda a arquitetura brasileira, o pessoal da igreja não gostou muito, assim, Ei, sabe? como assim? Parece que é o seguinte, que por 14 anos a igreja não permitiu a consagração da capela, né? Então, por eles acharem que era uma forma muito ousada, né? Enfim, tem alguns critérios aí que talvez a igreja não curtiu muito. Porra. Então, por esse período aí de 14 anos, não foram permitidas celebrações lá, assim, né, realmente oficiais, né, da igreja. Beleza. Então também é o último edifício que a gente vai falar aqui, que é a Casa JK, né? Foi uma casa também projeto do Oscar e que foi uma residência encomendada pelo então prefeito, né? Para criar essa casa de campo, né? Essa casa de final de semana para o Juscelino aproveitar. Então ela é construída entre 40 e 43. Também uma característica bastante marcante é o uso do telhado em forma de asa de borboleta, né? Que cria esse plano inclinado no forro. E é uma casa bem grande, na verdade. Ela tem 680 metros quadrados, num terreno de 2.800 metros quadrados. Muito bom, seu JK. Para passar um final de semana, tava bom, né? É interessante que, assim, a partir da lagoa, né, é um terreno que tem um leve aclive, né? Então você já vai passando pelos jardins ali do Burle Marx, né, com aqueles jardins, linhas mais curvas, orgânicas, tem um pequeno lago, e aí você começa a subir através de uma rampa que vai levar até a altura da residência. Basicamente, a configuração, ele joga toda essa área social, né, que é estar, sala de jantar, uma área para música ali também, toda com a vista para a lagoa, né? E interessante que ele faz uma pequena anticâmara, né? Uma varanda, digamos, né? Só que uma varanda fechada, né? Envidraçada, assim, para proteger um pouco da questão solar também, né? E gerar um pouco de privacidade um pouco mais para quem está dentro das áreas de estar, né? Além disso, ele também conta daí com a parte de cozinha, banheiro, dependência de empregados e também uma área íntima com 3 quartos, né? E nos fundos do terreno tem uma área de piscina, assim, né? E toda uma área de jardim na parte dos fundos e também uma casinha menor lá, onde também ele usava lá como escritório. Só que a casa, né, o JK, a casa ficou pronta em 43 e a família só usou até 45. Porra. Então foi muito pouco tempo, né, que depois o JK acabou indo para o Rio de Janeiro, onde ele acabou sendo empossado lá como deputado federal, e aí a casa ficou desocupada até 1956, né, quando daí um amigo dele, né, que acho que trabalhava junto com ele, que era o Gilberto Guerra, comprou o imóvel e daí passou a utilizar, né, para a família dele. E aí, em 2013, a prefeitura, então, de Belo Horizonte assume daí assume a casa, e daí transforma, então, em museu, né, um museu chamado Casa Kubitschek, que daí vem sendo, assim, explorado daí para visitação, né. Então, cara, é uma casa que vale a pena a visita, assim, é uma casa, você pensa anos 40, né, porra, todos esses programas que ele fez, né, de cassino, de casa de baile, de igreja, e daí também tem uma casa, então eu acho que é muito interessante ver como ele elabora os diferentes programas, né, as diferentes funções, e essa casa é uma casa fantástica, assim, vale a visita, né, todo esse telhado de asa de borboleta, como
ele faz a integração entre as salas de estar, né, e jantar, e ao mesmo tempo, conforme ele vai subindo, ele gera a possibilidade de criar um mezanino, né? Então, num ambiente muito integrado, assim, é uma casa também que tem lareira, né? Então, assim, muito interessante. E o museu está bastante conservado, assim, né? A casa, com vários móveis da época, né? Ainda do Juscelino, então com fotos também. Então, eles conseguiram manter bastante essa atmosfera daquela época, assim. Então, é muito interessante, assim, dá uma olhada lá. Legal, muito bom. Bom, então desde julho de 2016, todo o complexo, o conjunto arquitetônico da Pampulha faz parte do patrimônio cultural da humanidade. Olha lá. Olha lá, cara. Olha o quão importante é isso. Porra, quão importante é isso? É importante só, tipo, ver assim que ser patrimônio cultural da humanidade, tipo, não é um troféu que você recebe lá, tá lá. Tipo, é um título, né, que é dado para obras muito importantes e vem junto com isso um grande compromisso de você preservar todas essas obras, né? Porque aí já ultrapassa um pouco, não é talvez o senso de propriedade, né, desse conjunto, assim, é uma coisa da humanidade, entendeu? Porra, não é só dos mineiros ali, né? Sim. Então, junto com o título, vem também uma grande responsabilidade, né? Para conservação, para manutenção, né? Evitar Exato. modificações, né? Exatamente. Então, assim, bom, o título só veio realmente em 2016. Mas na década de 90 começou a existir uma grande pressão imobiliária ali naquela região, sabe? O pessoal estava querendo construir torres ali na Pampulha, porque era um terreno que estava com vários lotes ali com espaço para crescimento e tudo, né? Sim. E daí o pessoal falou, porra, não dá, né? Então, desde 1996, o Conjunto Moderno da Pampulha consta na lista indicativa da Unesco, né? Ou seja, eles falaram, peraí, calma, nós queremos pleitear o título de Patrimônio da Humanidade, não pode, não foda, não construa um prédio aqui, entendeu? Especulação imobiliária, espera aí, porra! Espera aí, cara! Então, é importante perceber assim que a Pampulha tem dois aspectos muito importantes. Um é o cultural e outro é o natural. Porque os rios que tem ali, perto da represa ali, eles fazem parte da cabeceira do Rio São Francisco, que é um rio extremamente importante para o país. Sim. Então, na década de 90 rolou toda essa pressão ali para ocupar mais essa área da Pampulha. E, na verdade, tipo, o pessoal falou, pô, nós não queremos isso, nós precisamos preservar esse lugar aqui, sabe? E daí o processo todo, ele, desde 1996, então, começou a andar, mas muito vagarosamente, né? Só em 2012 que foi criada uma comissão para tratar disso. Então foi feito um dossiê, né, com auxílio de vários profissionais e várias instituições, como o IAB, o IFAM, né? Então foram 3 anos de trabalho intenso, né, para então o sítio ali da Pampulha se candidatar ao título de Patrimônio da Humanidade. Né? E é uma candidatura nacional, assim, tipo, quem leva até a Unesco esse processo é o Itamaraty. Né? Então o IFAM leva lá para o Itamaraty. Então uma candidatura nacional. E aí a Unesco manda profissionais aqui para Pampulha para fazer uma avaliação completa do conjunto. Tá? Diz que os profissionais que vieram aqui, eles eram muito entusiasmados com o fato da Pampulha se transformar em patrimônio da humanidade, assim, sabe? Tipo, coisa assim, tipo, pô, como é que vocês não pediram antes isso, assim, sabe? A importância realmente era muito reconhecida por todos eles. Então, quem veio aqui fazer a vistoria, não veio assim no intuito de colocar problema, pelo contrário, eles vieram assim com a ideia de ajudar a candidatura nacional. Né? Então, depois da visita, essa visita da Unesco gerou um relatório, né, que foi plenamente atendido em 2016. E daí, em julho de 2016,
foi levada, então a candidatura da Pampulha foi levada à votação, né? Olha lá. Será que foi no prédio da ONU, lá onde o Oscar projetou? Não, cara, não foi. Foi em Istambul, Ah, na Turquia. tá bom também. Essas votações, elas são... Cada vez é num país diferente e tal, né? Então, na ocasião, foi em julho de 2016, lá na Turquia, né? Tá. Então, com relação a isso, existiam vários itens na pauta daquela reunião da Unesco. E a Pampulha era o 15º item da pauta. Tá? Então, no dia 15, que era uma sexta-feira, foi discutido até o item 12. Existia uma possibilidade de já ser votado na sexta-feira, que era o primeiro dia, mas acabou que as votações anteriores se estenderam um pouco mais e foi até o item 12. Tudo bem, então ficou marcado no dia 16, aí sábado, vocês voltem aqui que provavelmente vai ter a votação, né? São só 3 itens aqui, vamos votar lá. Tranquilo. Beleza. Então a comissão brasileira saiu do lado do local de votação, pegou o metrô, foi pro hotel e tudo mais, coisa. Eles viram que tinha uma movimentação um pouco estranha ali, vários aviões no céu, coisa. Caraca. E daí, os familiares começaram a ligar, tá tudo bem aí? O que tá acontecendo na Turquia? Eles, não sei. Cara, rolou um golpe de Estado na Turquia, cara. Nossa, sério? Naquela noite. Um golpe militar. Eu lembro na ocasião, o presidente lá, enfim, um ditador que está há muitos anos lá, o Erdogan, né? Está há muitos anos lá no comando da Turquia. E na ocasião, ninguém sabia se realmente era um golpe militar ou se ele mesmo estava organizando um golpe militar fake, cara, sabe, pra ganhar mais poder, mais auxílio lá do parlamento. Então, ninguém sabia muito o que tava rolando na Turquia, daí fudeu, Pampulha, sabe? Não vai mais rolar, sabe? Agora só no que vem, fudeu, assim. E daí, no sábado não rolou votação, né? No final da noite, no final da tarde de sábado ali, a Unesco mandou um memorando para todos os participantes falando, vai rolar domingo, tá? Caralho. Dia 17, amanhã, vocês vão lá pro local de reunião que vai rolar. E olha lá, daí, beleza, então, isso aqui, né? Os caras foram lá com medo e tal. Rolou realmente no domingo, e daí teve a votação da Pampulha, e deu tudo certo, porque foi uma votação... Brasil, foi unânime, sabe? Não teve ninguém questionou a candidatura, foi unânime, voltamos com a taça. É tetra. É tetra! Porque a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, não é isso, Gabriel? Isso aí, não pode ter golpe de Estado, que se for, tamo lá! Me dá aqui essa porra! Então, como eu falei, foi unânime, né? Então a importância da Pampulha, ela nesse dia, então, foi reconhecida por um órgão internacional, né? Como a Unesco. E às vezes a gente precisa realmente de um órgão externo, né, dando veracidade para a importância dessas coisas nacionais, né, para a gente ver a importância disso, né. É importante falar, assim, a gente fala muito do Oscar Niemeyer, né, foi o foco de todo o nosso episódio aqui, mas é importante falar, assim, também da importância do Burle Marx nesse conjunto da Pampulha, né, porque até então o paisagismo mundial, ele variava entre a imitação da natureza, que eram os jardins ingleses, né, sim, e a natureza modelada, que eram os jardins franceses. E o Burle Marx, ele subverte tudo isso, quando ele usa as cores e as massas vegetais para formar uma obra de arte, sabe? Como se fosse uma tela pintada, ou uma tapeçaria, como muitos gostam de fazer essa analogia, né? Então era, naquela ocasião, realmente, o trabalho do Burle Marx algo genuíno, original e inovador. E também uma outra questão é que ele começou a utilizar espécies botânicas nacionais, né, que antes aqui no Brasil era considerado mato, né? As pessoas não viam beleza em plantinhas que eram corriqueiras, né? A gente gostava de coisas exóticas que a gente não via muito por aqui pelo Brasil. Então a gente fez um episódio completo aí sobre o Burle Marx. Fica o nosso convite aí para vocês ouvirem também esse episódio, que ficou muito legal. A vida do Burle Marx é muito interessante. Então o nosso episódio lá de Burle Marx está repleto aí de boas histórias, né? E como eu disse, então, o reconhecimento da Pampulha como patrimônio trouxe uma série de exigências, né? Então,
a gente, desde então, tem que seguir um plano de gestão que foi elaborado, né, com compromissos, tanto no âmbito municipal, quanto no estadual, quanto no federal. Óbvio que as obrigatoriedades da cidade de Belo Horizonte são muito maiores, porque, né, enfim, tá ali dentro ali a Pampulha, né? Mas alguns exemplos desses compromissos são a demolição do edifício anexo do Yacht Club. Lá pelas tantas foi construído um edifício anexo ali no Yacht Club, que não é projeto do Oscar Niemeyer e que prejudica as visuais do projeto do Oscar Niemeyer. Então, aquilo é totalmente fora do conjunto do patrimônio moderno ali, pelo contrário, tipo, até atrapalha, né? Então, com certeza. Então, vamos tirar isso daí. A restauração do Museu de Arte da Pampulha, que originalmente era o cassino, né? A restauração da igreja, a revitalização e readequação do projeto paisagístico, né? Então, revitalização das plantinhas e readequação, porque também no projeto paisagístico foram feitas algumas adequações que não faziam parte do projeto original, né? Então, vamos usar a readequação dele. E também foram estabelecidos alguns desafios de mobilidade urbana, né? Porque imagina-se que a partir do momento que isso faz parte do patrimônio mundial, existirá mais interesse turístico ali na região. Então, vai precisar de mais investimentos ali, né? De mobilidade urbana, e existe também uma ideia da volta dos barcos ali na lagoa, que hoje encontra-se muito suja, né? Então, tem essa ideia da limpeza da lagoa para que se possa voltar à utilização dos barcos ali e dar uma vida nova ali na região. Que legal. Maravilha? Cara, é muito interessante, cara. Acho que essa coisa aí que você falou da limpeza, né? Acho que é uma coisa essencial. Acho que isso, todas as cidades brasileiras, a gente precisava olhar com mais carinho, né? Para os nossos rios e lagos e lagoas que a gente tem nas cidades. Porque eu acho que a gente consegue ter um aproveitamento tanto de transporte, turístico, né? Enfim, qualidade de vida, que eu acho que é extraordinário, assim. E uma coisa que a gente até não falou aqui, acho que no projeto original existia até a ideia de um hotel, né? Só que nunca foi construído. E também, assim, uma coisa que eu lembro na faculdade, assim, que os professores falavam, nossa, a Pampulha é um dos marcos, o início da arquitetura moderna brasileira e tal, né? E eu lembro que eu não entendia muito bem o que era tudo aquilo, né? Porque eu acho que a gente já via assim, as formas do Oscar em tantas outras obras, né? Então, eu acho que eu não entendia muito o quão importante é aquilo. E eu acho que quando a gente se aprofunda, né, fazendo esse episódio, a gente se aprofundou mais, estudou mais, e entende que esse realmente é das primeiras obras em que o Oscar imprime a sua assinatura, né? E isso que você falou do Burle Marx também está junto nisso, né? Então, é um olhar diferente para a nossa arquitetura, é um olhar diferente para como usar o concreto, né? E revoluciona o mundo inteiro, né? A arquitetura mundial, assim, olha para uma maneira de fazer e produzir arquitetura que é completamente diferente do que havia sido feito até então. Então, eu acho que isso que você falou, assim, alguém de fora tem que olhar e falar, nossa, olha como é importante, né? Pra gente dar valor. E eu acho que a gente cada vez mais tem que valorizar esse conjunto, né, todo da Pampulha, e realmente preservar, né, conseguir manter e realmente, quem sabe, até melhorar, né, com novos usos, com atração de mais pessoas, né, melhorar os acessos e tal, porque eu acho que a gente, quando consegue dar mais vida, que acho que esse que era o grande objetivo quando o Oscar projetou, quando o Burle Marx também, enfim, os artistas e o JK também quando construíram. Né? Isso aí. Então, assim, fica o convite, né, para aquele fora de Belo Horizonte lá conhecer. E para quem é de Belo Horizonte, pô, dá um feedback pra gente, né? A gente não é daí. A gente conseguiu, explicar e passar o sentimento que vocês têm pelo lugar. Vamos ver. Fugindo da pauta aqui, mas eu queria mandar um abraço familiar aqui, primeiramente para o meu cunhado, o Leandro. Quem que manda abraço pro cunhado, velho? Estranho, né? Mas é que ele casou com a minha irmã, né? Por isso ele é meu cunhado. Beleza, abraço aí, cunhado. Eu tô falando isso por quê? Porque meu cunhado é mineiro, né? De Belo Horizonte. Então, como a minha irmã casou-se com ele, foi morar pra lá, eu tive essa oportunidade de conhecer mais de perto Belo Horizonte e também o conjunto da Pampulha. Então, né, assim, é uma relação agora muito mais próxima, que eu acabo visitando com mais frequência essa cidade fantástica. Pô, que legal, legal. Abraço pro cunhado aí. Como é que é o nome do cunhado?
Um abraço, Leandro. Abraço, Leandro. Muito bem. Legal? Maravilha! Beleza, pessoal? Grande abraço. E até a próxima. Falou! Vamos à leitura de comentários, Gabriel? Então vamos lá para o que falou o Henrique Malvone. Pessoal, só queria deixar aqui registrado o quão importante é o podcast de vocês. Estou no último semestre de arquitetura e também faço estágio. E a maneira descontraída de como levam esse trabalho deixa toda a minha rotina corrida um pouco mais leve. Meus podcasts favoritos são relacionados à profissão ou os casos que já aconteceram no dia a dia profissional e passado acadêmico de vocês. Ih, esses daí são... Cara, esse é uma queimação de... Se arrepende, né, de ter publicado algumas coisas. Como eu gostaria de apagar algumas frases que eu falei. Achei a nova série técnica também muito enriquecedora e incrível. Parabéns a todos vocês pelo trabalho e deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigado você, Henrique, por seguir a gente e por esse e-mail, por essa mensagem super bacana. Valeu? Valeu, Henrique. Brigadão. Então é isso, vamos agradecer os nossos contribuintes do PicPay. Vamos lá, um grande abraço para Isis Grande, Maria Júlia César, Sanderson Botelho Rocha, Fernanda Floriani, Fernando Ferrarese, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Helder Makishi, Nathalie Ayala, Lauren Baldinazzi, Nicolas Fleischmann, Pedro Braga, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Bárbara de Supoio, Augusto Alvarenga, Aline Damori, Cíntia Cassaro, Marcelo Henrique, Ana Carolina Gonçalves, Amélia Saqui, Leandro Dias, Marcelo Marcos, Charion de Souza, Alberto Valadares, Leonardo Castilho, Natália Minkov Costa, Luiz Alfenas, Fernanda Rusa, Bruna Serrone, Raíssa, Holanda, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnoras, Franzi Vamura, Alfredo Andreasa, Karine Rigo, Marina Potenciano. Uau, essa lista tá crescendo, valeu galera! Muito obrigado, vocês que contribuem com a gente com o Arquipapo. Sem vocês, nada disso seria possível. Então a gente quer agradecer muito. E quem quiser contribuir com a gente é só procurar o @Arquipapo lá no PicPay, beleza? Valeu! E quem quiser entrar em contato com a gente, Gabriel, como é que faz aí? @Arquipapo no Instagram, @Arquipapo no Facebook. Tem o nosso grupo privado também do Arquipapo, procure lá. Temos o e-mail, contato@arquipapo.com.br. É isso aí. E também estamos no YouTube, no LinkedIn, onde você quiser, você vai encontrar a gente. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Peraí, desculpa, eu apertei o mute aqui, Pia. Foi mal. Foda, não faço isso. E ele estava envolvido na construção do edifício do Ministério da Cultura. Porra, mas é idiota, né? Vamos lá. Era pra facilitar a edição.